Ele é um rei que, diferente dos deuses que existem por aí, que são de pedra, de pau, que não ouvem, não falam, ele é um Deus que se comunica. E ele fala com o seu povo. E ele falou com Daniel. Mas ele falou com Daniel, não porque, como o próprio Daniel disse, não porque há em mim qualquer coisa especial, não que eu seja superior que os outros, mas ele aprove a Deus usar vasos de barro para comunicar a sua verdade. Ele é um Deus, então, que se relaciona. E o rei Nabucodonosor, ele viu, ele reconheceu esse rei. Mas não durou muito tempo. A gente vê no capítulo 3 que o rei claramente, aí falando do Nabucodonosor, o falso rei, o rei terreno, ele claramente não entendeu quem é o soberano do mundo. Ele recebeu um sonho que era uma profecia fiel à sua interpretação. Aquela profecia que de fato acalenta os nossos corações, os dos cativos naquela época, saber que o Senhor vai triunfar sobre todas as coisas. Mas qual que é a primeira coisa que Nabucodonosor faz no capítulo 3? É fato, passaram alguns anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3, mas a construção literária aqui, ela nos mostra que depois de se render ao Senhor, Nabucodonosor rapidamente volta a olhar para si mesmo, para sua glória, para o reino que ele construiu. E rapidamente se revolta contra o rei dos reis. E aí a gente vai ver que dos versículos 1 ao 7, Nabucodonosor vai chamar todo o mundo para conspirar contra o Senhor, contra o ungido de Deus. Do versículo 8 ao versículo 13, a gente vai ver que esse mundo que conspira também persegue aqueles que são os filhos de Deus. Dos versículos 14 ao 23, a gente vê que após perseguir, eles exigem que nós, os filhos de Deus, neguemos a nossa fé. E por fim, nós vamos ver do versículo 24 ao 30, que eles não podem nada contra o nosso Senhor, que o nosso Senhor, de fato, triunfa sobre todas as coisas. Então, seguindo aquela sequência de ler um pedaço, explorar aquele pedaço, vamos ler Daniel, capítulo 3, dos versículos de 1 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de
toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós vemos em diversos lugares nas Escrituras o Senhor dizendo: eu estendi os meus braços e vocês não quiseram. Eu usei de misericórdia para vocês, mas vocês não me ouviram. O coração de vocês se endureceu, ainda que eu seja misericordioso. E aqui é um exemplo claríssimo, porque o Senhor foi misericordioso ao dar a revelação do sonho para Nabucodonosor. Mas o que ele faz com isso? Ele rejeita. Ele constrói uma estátua e ele faz um ritual que é uma verdadeira afronta a Deus. Como era a estátua do capítulo 2? Cabeça de ouro. O peito e os braços, o tronco e os braços de prata. A barriga, o quadril de bronze. As pernas de ferro e os pés de ferro e barro. É uma estátua, como o Márcio falou de manhã, que mostra a degradação do homem, a degradação dos reinos. E no final, vem uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, e reduz essa estátua a pó. E Daniel fala: quem é a cabeça de ouro? És tu, ó rei Nabucodonosor. E aí ele fala assim: então, se eu sou a cabeça de ouro, eu não vou admitir que o meu reino seja derrubado. O meu reino não vai ser derrubado pela Média e pela Pérsia. Meu reino não vai ser derrubado nem por esse teu Deus, Daniel. E quer saber? Eu vou chamar todo o mundo para se dobrar diante de mim e me proclamar como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. O Felipe Fontes, na exposição que ele faz desse livro, ele faz uma comparação dessa estátua que levantou e de todo esse exercício que há de culto ao rei Nabucodonosor. Ele compara isso com Gênesis capítulo 11, com a Torre de Babel. E, de fato, a gente vê diversas semelhanças e características similares entre os eventos. O primeiro é que ambos são eventos globais contra Deus. Ambos constroem uma grande cidade e uma torre com características muito verticais. A Torre de Babel intentava alcançar o céu. A estátua que o rei Nabucodonosor aqui construiu, ela tinha aproximadamente 26 metros, 27 metros de altura e 2,60 metros mais ou menos de largura. Vocês conhecem obelisco? Vocês já viram um obelisco? Em São Paulo tem um, em Buenos Aires tem um famoso. Praticamente em todas as cidades tem. O obelisco é uma estátua que é extremamente vertical, não é? Só para a gente ter uma noção, o obelisco de São Paulo, ele tem 72 metros de altura e 9 de largura na sua base. Ou seja, a base dele ela é um pouco mais do que 10% mais larga do que a sua altura. Aqui, ela é um pouco menor do que 10% mais larga, ou seja, é algo extremamente vertical. É algo que aponta para a grandeza do rei, para que todos olhassem para cima. E outra característica que a gente vê entre Gênesis 11 e aqui o terceiro capítulo de Daniel é que todo o povo se ajuntou em uníssono. No capítulo 11, fala que toda a terra se reuniu e toda a terra ela falava uma só língua. E quando eles se juntaram, foi para quê? Para fazer célebre o nosso nome. Eu quero ser lembrado. Eu não quero ser espalhado por toda a terra. Basicamente, eu não vou me dobrar a Deus. E aqui, o rei Nabucodonosor faz o quê? Faz um culto para que o nome dele fosse elevado. Torre de Babel, eles queriam impedir que Deus os destruísse como houvera feito no dilúvio. Então, uma torre alta e que a gente escape. Caso inunde a terra, a gente vai escapar. Esse Deus não me pega mais. No caso de Nabucodonosor, uma estátua inteira de ouro, para que Deus não o destruísse
como o seu sonho havia dito. Ambos foram construídos em uma planície de Sinar, campo de Dura. Ambos eventos globais. Babel, em toda a terra havia apenas uma linguagem. A gente vê aqui na Babilônia que os homens de todas as línguas, ainda que fossem várias e não uma mais, mas eles se juntaram, homens de todas as línguas. Em Babel a gente vê que eis que o povo é um. E aqui na Babilônia a gente vê no versículo 4 ali que ele fala: ordena a vós outros povos, todas as nações, homens de toda a língua. O povo é um. E a curiosidade, no versículo 2, uma coisa que me chama bastante atenção nesse capítulo, na verdade, é a repetição. Ele vai falar sátrapas, governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais de todas as províncias. Quando ele vai falar dos instrumentos, ele também vai citando instrumento por instrumento. Por que ele cita tantas vezes, repete tantas vezes, e são tão variados os cargos? Na verdade, quando a gente lê o versículo 2, a gente vê que tem título de tudo quanto é nação. Os dois primeiros são títulos hebreus. A gente tem títulos persas, títulos babilônicos. Basicamente, o que ele está falando ao citar todas essas classificações de oficiais, ele está falando, são de fato todas as nações. Melhor, são os líderes de todas as nações, os representantes de todas as nações do mundo. E ele reforça uma e outra vez isso. E quando ele fala do som dos instrumentos, da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e de toda sorte de música, aqui ele também cita instrumentos de diversas origens, desde gregos até alguns que a gente tem dificuldade de identificar até hoje. E no final ele ainda fala assim: se eu não citei alguma nação, é de toda sorte de música. É todo o mundo representado aqui. Uma curiosidade também dessa similaridade é que ambos tinham uma fornalha. No capítulo 11 de Gênesis, versículo 3, a gente vê que eles fizeram tijolos e queimaram bem. A fornalha, esse método de execução que Ananias, Misael e Azarias iam intentar, na verdade, sofrer, não era propriamente o método de execução. Era utilizado como olaria mesmo, lugar para fazer tijolo, essas coisas. Mas isso são só curiosidades. Agora tem uma semelhança que ela é indiscutível e é, na verdade, tudo que nós temos visto no acampamento, é o que nós vamos ver, na verdade, é o que trata a Bíblia e especificamente o livro de Daniel. É que ambos os planos de governo foram frustrados pelo Senhor. A gente não sabe exatamente o que é essa estátua, não é possível a gente definir pelo que está escrito nas Escrituras, mas, ainda que não seja um dos deuses dele, era de fato um culto ao reino da Babilônia e ao seu maior representante, Nabucodonosor. Então, se prostrar e adorar essa imagem, como a palavra diz que eles foram chamados a fazer, era o reconhecimento do reino babilônico como o reino soberano, o reino absoluto, o reino majestoso, o reino superior, o reino sobre todos os reinos, o reino eterno. As características do reino do nosso Salvador. E aqui, eu citei brevemente, mas eu quero que vocês abram Salmo 2. Eu citei na pregação de Daniel 1. Mas a gente vai ver aqui que, de fato, toda a terra, quando ela se junta, seja nesse ecumenismo religioso que a gente viu aqui na Babilônia, ou seja, em qualquer outra coisa, quando ela se junta, é para conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2. Presta atenção que essa conspiração que eles fazem
Não é uma coisa pormenor ou que eles fazem de qualquer jeito. Não é algo que eles estão dando de ombro ou tanto faz. Presta atenção como começa o primeiro versículo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Exatamente o que está acontecendo aqui. Toda a terra. E o que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu não vou me dobrar ao Senhor. Ele não vai quebrar o meu reino. Não vai ser pelos próximos povos que vierem, muito menos por esse tal desse Messias, esse ungido do Senhor. Mas a palavra fala, no versículo 4, que o Senhor olha do céu e dá risada da cara deles. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles e no seu tempo, na sua ira, ele há de falar. E no seu furor, ele há de confundir todos os povos. E essa conspiração do mundo, ela não parou na Babilônia. Hoje, no tempo presente, a gente vê isso. O mundo continua conspirando contra o Senhor, ele continua ameaçando os filhos de Deus com a sua fornalha. Primeiro, ele oferece os benefícios que a gente deve acatar. Primeiro eles começam assim, plata. Mas depois eles, se a gente não acata a plata, plomo, fornalha. Só para a gente retomar um pouquinho o assunto da questão da faculdade, para você ver como de fato o mundo ainda conspira contra o Senhor. Que não precisa levantar a mão. Tá? Mas quem aqui é a favor do escola sem partido? Escola que não tenha ideologias políticas. Escola neutra. Não, os nossos estudantes não podem ser doutrinados. Eu acho que isso é algo bom. Mas o que é a escola? O que é a faculdade, se não exatamente isso? Um lugar de você ensinar. É um lugar de doutrinação. Não existe educação neutra, isso é um mito. Aquilo que a gente aprende, que não aponta para Cristo, que não exalta o seu nome, aquilo que não nos leva a Ele, é do diabo. Ponto. Eu vou repetir. Tudo o que a gente aprende que não aponta para Cristo, que não exalta o nome de Cristo e que não nos leva para Cristo, é do diabo. O mundo continua conspirando contra o ungido e às vezes a gente nem vê. A gente acha que é uma coisa boa. Mas o Senhor diz que quem não é por mim é necessariamente contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu estou em cima do muro, pois o muro é do diabo. E quando nós nos posicionarmos, a gente precisa saber que o governo pode vir contra nós. Isso é um fato. Mas não necessariamente o governo virá contra nós. Pode ser que a própria população nos persiga. Pode ser que o nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade, nosso colega de escola seja aquele que vai nos perseguir. A interpretação de Daniel, aquela que ele orou com Ananias, Misael e Azarias, essa interpretação, como o Márcio falou de manhã, ela salvou a vida dos sábios da Babilônia. E o que eles receberam em troca por terem salvo a vida desses ímpios? A perseguição. A perseguição contra os servos do ungido que a gente vai ver dos versículos 8 até o 13. Vamos ler, voltando para Daniel, deixa sempre o dedo de Daniel. E a palavra de Deus diz assim: Ora, depois de muito tempo que eles tiveram muita liberdade,
Não. No mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns dos homens dos judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. No mesmo instante, tem uma patrulha que não descansa. Ela está só esperando você botar a cabecinha de fora, você aparecer, você mostrar quem você é. Na primeira prova que você der de quem você serve, de fato, o mundo já está te olhando, conspirando contra você e preparando a fornalha. Muitas vezes, não é o caso aqui, é o caso do capítulo 6, e nós vamos ver isso na segunda-feira, o mundo arma situação. Aqui ela aconteceu, e eles estavam esperando, mas às vezes o mundo vai armar uma situação em que você seja obrigado a mostrar quem você é, e defender a sua fé, só para que você pague o preço por isso. Você sabe o tipo de assédio que você recebe dos seus amigos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Você sabe o que acontece quando o grupo se reúne e a galera começa a conversar. Para onde vai o rumo dessa conversa? De repente você está lá no meio e você vê que a conversa ela começa a se degradar. Ela começa a tomar rumo que você não tem mais controle sobre. E são fofocas, são exposições, às vezes conversas de cunho sexual, maldizeres. E você está lá no meio. E o que você faz? Às vezes você está conversando com os amigos e é o convite das festas. E no grupo só falam disso. E aí chega a droga, chega a bebida, e todo mundo do seu lado fazendo. E você? Como você se comporta perante isso? Você se posiciona e de fato fica em pé quando todo o mundo se dobrou à estátua de Nabucodonosor? Ou por temer a homens, você anda nos conselhos dos ímpios, você se detém no caminho dos pecadores e você se assenta na roda dos escarnecedores. Esses que são seus amigos ou que você julga que são seus amigos, eles só serão os seus amigos se você andar conforme o Deus deles. No momento em que você se posicionar a favor de Jesus Cristo, eles vão te abandonar. Sabe por quê? Porque eles não estão dispostos a manter uma amizade com você e largar o Deus deles. Como talvez, muitas vezes, eu e você tenhamos aberto mão do nosso Deus para se amoldar ao mundo, para não sofrer a rejeição, para não sofrer a dor. Esses colegas de Ananias, Misael e Azarias, eles aproveitaram a bênção que é viver com crente. Eles foram salvos por isso. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles destruíram ou intentaram destruir os crentes.
E olha como eles chegam com uma linguagem lisonjeadora perante o rei. Ó rei soberano, altíssimo, ó rei poderoso. Você decretou algo mundial, não foi? O mundo tinha que se dobrar ao Senhor, não é? Pois tem uns pequenininhos aí que se acham os bonzão, acham que são melhores do que eu. Ah, não, eu tenho que me dobrar, mas o bonzão ali não precisa. Ah, ô santão, você de verdade não vai querer, não vai dar nem um traguinho. Ah, então você se julga melhor do que eu, né? Eles não se prostraram. E aí? O que você vai fazer? E a palavra fala que o rei Nabucodonosor, no versículo 13, ele ficou irado. Ele ficou furioso e ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Azarias, Ananias e Misael. E a gente muitas vezes se pergunta, né, cadê Daniel? Ele se dobrou? Onde ele estava? Isso foi um evento, por mais que ele seja um evento mundial, ele aconteceu numa província, então provavelmente Daniel não estava, mas independente disso, não é o foco. A palavra aqui está falando dos três. E quando eles não se dobraram, o rei ficou furioso. E o que o rei falou que ele faria? Ele falou que se alguém não se dobrasse, seria lançado na fornalha. Mas não foi isso que o rei fez. O rei chamou eles à sua presença, não para matá-los, que eles já tinham ganhado a sentença de morte, eles já tinham cumprido isso, já tinham feito o suficiente. Mas o rei chamou para que eles negassem a fé no meio de todo mundo. Vamos ver, dos versículos 14 ao 23. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Ele não precisava ter chamado todo mundo. Ele já tinha prometido matá-los. Por que ele fez? Ele queria algo além. Ele queria quebrar o espírito deles. Ele queria, na verdade, desmotivar os próximos. O embate de Nabucodonosor não era com esses 3 meros servos do Senhor. Nabucodonosor estava desafiando a Deus.
Veja no versículo 15, ele fala assim, ó, se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha, e eu quero ver, mas quero ver se levante aqui o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. O desafio não era para os 3. Aí você imagina a cena, porque agora, uma coisa é, tá todo mundo junto, olhando para a estátua, todo mundo se dobra, beleza. Aí sobrou 3, às vezes você fala assim, se a gente estiver bem no cantinho aqui, ninguém talvez nem veja a gente, né? Agora estava o mundo inteiro olhando para eles, falando assim, agora se dobra. Agora, assim como a gente viu no primeiro capítulo, eles não deram desculpa. Mas é que eu estou com uma dor no joelho, se eu dobrar aqui vai ser complicado. Pai. Minha cervical pegou, minha lombar, atacou o ciático. Eles falaram, nem toca. Não gasta nem o fôlego desse pessoal aí. A gente não vai se dobrar. Esquece. E com as palavras que eles falaram, eles desafiaram ainda mais o rei. Os primeiros, os sátrapas, os governadores, os prefeitos, eles chegaram, rei, vive eternamente. Que era uma saudação comum. Mas chegaram todos cheios de pompa. Eles olharam e falaram, ô Nabucodonosor, quanto a isso, quem é o rei? Quem é o Deus que pode me livrar? Quem é o soberano? Isso aí eu não preciso nem te responder, Nabuquinho. Se nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele vai livrar. E aí é você que não pode nada contra ele. Mas você quer saber uma coisa também? Eu não vou me dobrar, nem mesmo se ele me matar. Porque a minha vida está na mão dele. E você, Nabuquinho, não pode nada contra o meu rei. E aí eles não gastaram nem energia para defender quem é o Deus que ia livrá-los. Se essas duas coisas ainda não aconteceram com você, um dia na sua vida você vai passar por essa, uma das duas não, por essas duas situações. A primeira é que você será pressionado na tua fé. E você vai ser pressionado para dar razão da tua fé, aquilo que você crê. E nesse dia a palavra diz que você deve estar pronto para isso. Estar pronto não é você prever todo o resultado possível do que pode ser perguntado para você. Não, é você estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, Cristo habitando em você, para que naquele dia, quando você abrir a tua boca, é de fato como Gálatas diz, não eu, mas Cristo que vive em mim, que vai falar. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz que ainda que a gente venha a sofrer por causa da justiça, nós seremos bem-aventurados. A palavra fala para a gente não se amedrontar com as ameaças e nem ficar alarmado. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele é o dono do nosso coração. Ele senta no trono, no centro do nosso coração. Aí, nós estaremos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Se alguém quiser saber da nossa fé, o que nós cremos, a nós cabe pregar o evangelho. Insta, seja tempo, seja fora de tempo, pede ao Senhor oportunidade. Quanto a isso, nós somos chamados a pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas pode acontecer uma segunda situação, que não é ser demandado de você defender a tua fé, mas ser demandado de você defender a Deus. Isso são coisas diferentes. Defender a fé é você pregar o que crê, é você explicar, é você não negar o que você crê, é você apresentar a Cristo, sabendo que no fim das contas, quem convence o outro é Deus. Isso é você defender a sua fé.
Agora, defender a Deus é você tentar convencer as pessoas dentro de argumentos humanos, e você quer convencer justamente aquele que quer acreditar ou quer conhecer a Deus. Eles estão só desafiando a autoridade do teu Deus. Eu vou repetir. Defender a fé é quando você prega, você explica, não nega, apresenta Cristo, mas você sabe que quem convence é Deus. Agora, defender a Deus é tentar convencer pessoas dentro de argumentos humanos. Pessoas que não querem conhecer a Deus, estão apenas desafiando a sua autoridade. E aí nós não somos capazes de convencer ninguém. E não é nosso papel defender a Deus. É o oposto. Quem defende a gente é Ele. Se um castelo estiver sendo atacado, um exército veio contra você, e você está naqueles castelos da Idade Média, que tem aquelas muralhas gigantescas, o que você faz? Você vai para fora da muralha, evidentemente, você contra todo o exército, e você fala assim, não vou permitir que vocês passem. Ele fala, por quê? Porque eu vou defender a muralha. Não. Você vai para dentro, né? Como diria o poeta, você vai para dentro da muralha e deixa que a muralha te defenda. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é você. Você prega o Evangelho. Não adianta a gente tentar convencer uma pessoa da existência de Deus e ela ir para o inferno sabendo que Deus existe, absolutamente convicta que Deus existe. O que o homem precisa é que Deus lhe dê a vida. E aqui é exatamente o que aconteceu. É esse segundo caso. Nabucodonosor pediram para eles explicarem quem é o Deus que vai te livrar. E aí eles falaram, rei, quanto a isso, a gente nem precisa te responder. O meu Deus, Ele faz o que Ele quer. Eu não preciso apresentar Ele a você. Na verdade, é você que tem que cair de joelhos e pedir, clamar misericórdia dEle. Se nosso Deus quiser nos livrar, livra. Se o meu Deus quiser reduzir você e o teu reino a pó, Ele faz. Agora tem um detalhe também. Ele é o meu Deus. Eu sou o seu servo. Não o oposto. Se Ele não quiser livrar das tuas mãos, Ele não livra. Porque Ele não está atado. Se eu sou fiel, Ele vai me honrar. Se eu der o dízimo, aí Ele vai me abençoar financeiramente. Se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Se eu orar mais, se eu jejuar um pouquinho mais, se eu der um pouco mais de caridade, ajudar os outros, exercer caridade com um pouquinho mais afinco, aí sim, Deus está obrigado a me servir. Não. Somos nós que o servimos. A gente olha para o livro de Daniel, a gente vê, principalmente, os capítulos em que eles estavam em apuros, que é o capítulo 1, o 3 e o 6, a gente fala, Daniel foi firme, Deus honrou. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram firmes. Deus honrou. Gente, vocês viram que aqui não é nem o argumento de Ananias, Misael e Azarias? Nem eles usam esse argumento. Eu sou fiel a Deus porque eu sou o seu servo. E ele pode me honrar, pode não me honrar. Quanto a isso, está na mão dele. E qual que é a reação do rei que estava lá? Ele se encheu de fúria. E ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Não faz nem sentido isso. Porque se você quer que uma pessoa sofra, deixa ela queimar mais tempo, né? O fogo já ia matar. Não, acende 7... Não era para matar eles.
Ele estava desafiando. Ah, é? O teu Deus, você acha que o teu Deus livra? Então agora que está todo mundo reunido aqui, vamos medir força? Quem que vocês acham que vocês são? Vem aqui, os homens mais fortes do meu exército. Prende esses pé rapados, esses mirradinhos aqui. Joga eles, acende essa fornalha 7 vezes mais. Ele não queria matar Misael, Azarias e Ananias apenas. Ele queria humilhar a Deus. Ele queria mandar um recado para o mundo, ele queria destruir a Deus. E os 3, o que eles fizeram? Não me segura, não. Eles não impuseram resistência nenhuma. Eu imagino eles pensando, rapaz, não precisava nem ter mandado os mais fortes. Eu estou na mão de Deus. Eles se entregaram na mão daquele que julga retamente. Eles sabiam que o Deus dele não falha. E mesmo que eles tivessem morrido, o Deus deles não teria falhado. Porque a gente está vendo aqui o relato de 3 que foram salvos em meio às tribulações. Mas isso não é a regra. E não necessariamente vai ser o que vai acontecer comigo e com vocês. Certamente não é o que aconteceu com todos os santos da história. E aqui eu queria ler alguns relatos, coisas rápidas, de alguns dos santos que passaram pela história. Esse é o livro dos Mártires. E ele conta como morreram os apóstolos, como morreram os pais da igreja. Eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, como morreu Marcos. Lembra do Marcos? João Marcos escreveu o Evangelho. Marcos, ele foi arrastado pela cidade até que a sua carne fosse rasgada. Pedro ficou sabendo que Nero procurava acusação contra ele para condenar ele à morte. Quando, portanto, o povo percebeu tal ameaça, implorou a Pedro com muita insistência para que ele abandonasse a cidade. Pedro, após tamanha importunação, foi persuadido e se preparou para a fuga. Mas chegando aos portões, viu o Senhor Jesus vindo em sua direção, a quem, adorando, disse: Senhor, para onde vais? E ele lhe respondeu dizendo: vim outra vez ser crucificado. Com isso, Pedro, apercebendo-se de que se referia ao seu sofrimento, retornou à cidade. E segundo Jerônimo, ele foi crucificado de cabeça para baixo e pés para cima, como ele mesmo pediu, pois dizia-se indigno de ser crucificado da mesma forma que fora o Senhor. Inácio de Antioquia. Quando ele chegou a Esmirna, escreveu a carta de Roma, ele exortou que não se dedicassem a livrá-lo do seu martírio, pois se o fizessem, o privariam daquilo que mais ansiava e esperava. Abre aspas para a fala dele. Agora começo a ser um discípulo. Nada me importa. Coisas visíveis ou invisíveis, contanto que eu ganhe a Cristo. Venha o fogo e a cruz. Venham as feras selvagens. Venha o quebrar dos ossos e o despedaçar dos membros. Venha o triturar de todo o corpo e toda a maldade do diabo. Assim seja, para que tão somente eu ganhe a Cristo Jesus. E mesmo quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, o seu desejo por cumpri-la era tamanho e tão ardente que disse ao ouvir os leões rugirem: eu sou o trigo de Cristo. Serei moído pelos dentes das feras selvagens, para que possa ser achado pão puro. Policarpo de Esmirna, o venerável,
bispo de Esmirna, ao ouvir que estavam à sua procura, escapou, mas fora descoberto por uma criança. Após servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes 1 hora em oração. Ao receber a permissão, orou com tanto fervor que os guardas se arrependeram de ter agido em favor de sua captura. Entretanto, foi levado para diante do procônsul, condenado e queimado na praça do mercado. O procônsul, na ocasião, o incitou, dizendo: jure, e haverei de libertar-te. Blasfeme contra Cristo. Policarpo, porém, respondeu: 86 anos o servi. Ele nunca me fez mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo assegurou-lhes que permaneceria imóvel sobre a estaca. Portanto, foi atado a ela, em vez de nela cravado, como se costumava fazer. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam-lhe o corpo como um arco, sem tocá-lo. Diante da cena, o carrasco recebeu ordens para traspassá-lo com a espada. Assim, tanto sangue jorrou de seu corpo, que acabou por extinguir as chamas que o rodeavam. Contudo, por instigação dos inimigos do evangelho, especialmente dos judeus, ordenou-se que seu corpo fosse consumido na fogueira. Tiago, discípulo de Jesus, o primeiro discípulo a ser morto. Quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de martírio, seu acusador acabou por se arrepender de sua conduta diante do extraordinário apóstolo. Prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe perdão. Confessou-se cristão e determinou que Tiago não deveria receber a coroa do martírio sozinho. Dessa forma, ambos foram decapitados ao mesmo tempo. E em todas, o Rei dos Reis foi glorificado. E em nenhum desses martírios, o nosso Senhor foi humilhado ou foi derrotado. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais cristãos nasciam. Eu e você podemos não ter o fim de Misael, Ananias e Azarias. E, como eu falei, a gente não precisa se preocupar se a gente vai ter essa coragem ou não. Não estava aqui, mas eu vou contar. Tem uma outra que é uma cristã que estava grávida no cárcere para ser tomada pelas feras no Coliseu. E ela grávida, a ponto de dar à luz, um dia antes dela ser condenada, o filho nasceu. E ela gemeu de dor no cárcere. E o guarda, vendo a dor de parto dela, zombou. Ele falou: rapaz, você não aguenta dar à luz. Eu quero ver você amanhã com as feras. Ela falou assim: não, mas aqui eu estou sozinha. Lá eu vou estar com o meu Senhor. E ela foi levada para a arena e foi colocada diante de um touro. E o touro veio para cima dela e rasgou a barriga, chifrou e rasgou a barriga dela. Ela caiu. Ela levantou com a barriga aberta. Começou a fazer um coque no cabelo. E falar: vou ficar linda, porque eu vou encontrar o meu Salvador. O Senhor vai dar a coragem que a gente precisa. Ele vai cuidar da gente, seja sofrendo, seja livrando. E todos esses, eles vão pagar pelo que eles fizeram.
Mas aqui o Senhor quis mostrar algo mais. Porque não era sobre os três. Era sobre quem ele é. Era sobre o governo dele. Versículos 24 a 30. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou. Disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, juntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não queriam cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Não demorou nada para o rei perceber que o plano dele falhou. Imagina o susto dele quando olhou lá dentro e viu 4 em vez de 3. Ele chegou a ir perto da fornalha, que tinha acabado de matar os homens mais fortes do exército dele, só para ver direito isso daí. E não era o primeiro encontro que o rei tinha com o Senhor, mas foi o primeiro concreto. Ele tinha tido com servos, mas agora ele viu lá dentro o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegou perto de adivinhar, semelhante ao Filho dos Deuses. E todo o mundo tinha se ajuntado para ver eles serem queimados e o Deus deles ser derrotado. E todo o mundo viu Nabucodonosor ser humilhado e ser derrotado. E quando eles saíram, eu falei: rapaz, mas não está nem cheirando a fumaça. O que atou eles queimou. Sem que eles se queimassem, sem que a roupa deles se queimassem. Esse é o nosso Deus. O que Nabucodonosor fez? Ele pegou toda a sua fúria, toda a sua ira, toda a sua condenação, a punição, a força do reino da Babilônia e lançou contra esses 3. E ele olhou lá para dentro e eles estavam passeando, andando pelo jardim. Tranquilo, filho. Que está de boa. É uma formiga chamando um elefante para briga. É a gente tacando pedra no sol. Mundo. Nabucodonosor, reis, principados, potestades, Satanás, conspira contra o ungido. Lança os filhos de Deus na fornalha. Cortem as nossas cabeças. Pode ameaçar a gente com prisão, com privação, tortura, com reprovação, com desemprego, com fome. Vem! Meu Senhor Jesus vai acabar com vocês com o sopro da boca dele.
Satanás, leão desdentado, vem. O máximo que vocês vão fazer comigo é me matar. Mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mundo pode ameaçar, plomo. O mundo pode dar as dádivas dele, a prata. Como Nabucodonosor ofereceu no capítulo 2, dádivas, prêmios e grandes honras. Eles podem oferecer. Mas Paulo, em Filipenses 3:8, ele considera todas as coisas que o mundo oferece como refúgio. Algumas versões vão falar esterco. Mas a palavra que Paulo usa lá, que é escúbalon, é merda. Tudo o que o mundo me oferece de melhor comparado a Cristo é merda. Essa foi a atitude, esse foi o testemunho que Nabucodonosor viu em Ananias, Misael e Azarias. Ver a Deus, por meio de tudo que aconteceu, mudou a atitude deles. Dele, na verdade, né? Mas não foi algo que mudou ele. Porque nos versículos 28 e 29, a gente vê ele falando assim, bendito seja o Deus de. Quem disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por mais que ele tenha visto com simpatia, ele não considerou como sendo o seu próprio Deus. E nós termos reis, governantes que temem ao Senhor, com certeza isso nos dá tempos mais tranquilos. Mas isso não significa que eles conheçam o Senhor ou que eles sejam salvos. Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo que fala sobre Deus ou cita as Escrituras é um cristão, seja pastor, seja um padre, seja um político, seja o que for. Olha a frase do Nabucodonosor, como ele não parece crente. Porque não há outro Deus que possa servir, que possa livrar como este. Tem muito cristão que não tem esse entendimento. Mas o foco dele ainda estava embaçado. Os olhos dele ainda estavam em coisas terrenas. Qual foi a resolução final de Nabucodonosor no capítulo 2? Vê o versículo 46. Quando Daniel falou o sonho, no versículo 46, ele fala assim, Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. Ordenou que fizessem para Daniel oferta de manjar e suaves perfumes. Olha o versículo 48. Então o rei engrandeceu Daniel, deu muitos presentes. Aqui é a mesma coisa. Veja então no capítulo 3, o versículo 30. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. O foco dele ainda estava errado. É muito fácil a gente desviar o nosso foco. É muito fácil a gente olhar para esse livro e falar, uau, olha esse Daniel. Uau, olha Azarias, Misael e Ananias. Homens fiéis a Deus, homens de Deus. Nós temos que ser como eles. Senhor, me dá a sabedoria de Daniel, a coragem de Ananias, Misael e Azarias. E se Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, de fato, nós temos que tê-los como exemplos. Mas nós temos que ver eles como instrumentos de Cristo. Aqueles que apontam para o Deus que fez isso na vida deles, sem o qual eles não seriam nada. A gente pode terminar esse acampamento igual Nabucodonosor. A gente pode louvar a Deus, mas dando glória a homens. Achando que a gente faz as coisas nas nossas próprias forças. Quando vier a perseguição, eu vou segurar. O que você faz para se livrar da perseguição que você faz agora? Não, eu estou resoluto que eu não vou mais conversar com aquela turma que sempre me leva para o caminho errado. Eu vou... Você vai durar pouquíssimo. Porque o que esses 4 homens tinham de especial, o que esses 4 homens tinham de diferente, não era a resolução deles, era Cristo. Para quem nós devemos olhar? A quem nós devemos glorificar? E eu falei e eu repito,
ser sobre Cristo é a melhor notícia que a gente pode ter. Porque o mesmo Deus que livrou eles, que abriu o mar, que fez tudo o que a gente viu, é o mesmo Deus que hoje vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Será que a gente tem ideia do que a gente fala quando a gente cita isso? É sério, vocês já pararam para pensar? A nossa igreja ela é conhecida por bater sempre na mesma tecla. A gente só tem uma mensagem. Ai, não aguento mais, ela vai falar da nossa inclusão. Ai, meu Deus. E às vezes a gente pega birra de um ou outro e a gente deixa de aproveitar a beleza que é essa doutrina. O Evangelho, ele é perfeitamente descrito por Paulo, que a gente leu no primeiro dia. Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou no terceiro dia. Essa é a obra que nos livra da condenação do pecado. Mas Deus, ele é tão gigante e a obra de Cristo, ela é tão completa que ele fez mais. Ele levou a gente a morrer juntamente com ele para que nós morrêssemos para o pecado. Porque o pecado, ele não reinasse mais em nossa vida. Depois vocês leem o capítulo 6 de Romanos, sem intérpretes. Pede para o Senhor mostrar o que ele está falando ali. Porque a gente pensa assim, como que eu vou me livrar do pecado? Pô, Bruno, eu ouvi tanto sermão, tal, mas e aí? Segunda às 8 da manhã, o que eu faço? Me dá alguma coisa mais prática. O que você espera na questão das coisas práticas? Uma lista de regras? Algo, às vezes, que não está nem descrito na Bíblia. Olha, a Bíblia não fala sobre esse assunto. Mas você, o que tem a dizer? Me diga qual é a sua regra sobre isso. Misericórdia. A Bíblia dá o suficiente que a gente precisa saber. A vida prática descrita na Bíblia, quando os profetas, os apóstolos, eles vão falar, eles falam de Deus em nós fazendo essas coisas. 100% das vezes que a palavra fala, principalmente no Novo Testamento, sobre nós agirmos, vem os imperativos, ela fala, porque Cristo está em nós, eis os imperativos. Ele vive em nós. Isso é grande demais. É com ele vivendo em nós que eu vou viver como Daniel e seus amigos, como Paulo, como os discípulos, como os profetas, como os mártires, como os missionários. Não mais eu, mas Cristo. É ele quem nos capacita. Abre, eu sei que eu estou extrapolado no tempo. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Presta atenção na linguagem. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que me conduz à piedade? O que me conduz a uma vida santa? É o seu divino poder que me foi doado. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipante da natureza divina. Para pensar um pouco sobre o que a palavra está dizendo aqui. Nós somos um com Deus por meio de Cristo. E olha o resultado disso. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O pecado não é mais prazeroso que o Senhor. E o teu livramento do pecado é a tua morte com Cristo e ressurreição com Ele.
Eu sei que uma lista de regra é algo mais seguro, é algo que eu posso controlar, eu consigo medir minha santidade nessa lista de regra. Mas isso é algo fabricado. Isso é de fora para dentro, é do suor do homem, não da graça de Deus. A palavra vai dizer em Gálatas 5, o fruto do Espírito, ele vai dizer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Para os que estão em Cristo, não há lei. Eba, libertinagem, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Será que essa doutrina ela é importante? Será que Deus a tem em grande estima? Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. O anjo dá o privilégio a José de dar o nome do Filho de Deus, mas não o da cabeça dele. O nome já tinha sido escolhido. Presta atenção, com cuidado, no que esse versículo diz. Ele dará à luz um filho. Aliás, ela, né? Ela, bem importante, hoje em dia, misericórdia. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Por que que o nome dele é Jesus? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles, não da condenação, do pecado deles. O nome dele não é Jesus porque ele morreu na cruz. O nome dele é Jesus porque ele nos incluiu na sua obra. Não importa o que eu e você tenhamos feito, essa obra, ela é muito maior. Não importa o tamanho do seu pecado, nem quantas vezes você cometeu o mesmo pecado. A obra da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa morte e ressurreição com Ele é muito maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, creia na sua morte e ressurreição com Cristo, para que a gente não seja como Nabucodonosor, conhecendo de ouvir falar, sabendo a doutrina, respeitando o Rei dos céus, e achando que a história é sobre nós ou sobre os homens de Deus. Não, ela não é. A história, do começo ao fim, da criação, à redenção, aos novos céus e à nova terra, a história é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Portanto, o mundo pode vir, pode conspirar contra o Senhor, pode perseguir a igreja, pode nos chamar a negar a fé, mas o Senhor será glorificado em nós, porque Ele triunfou, seja na nossa vida ou seja na nossa morte, nós estamos para sempre unidos a Cristo, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Pai, nos permita ver um relance de quem é Cristo, um relance de quem é o Senhor, um relance do que é essa obra, um relance do que é a salvação. Isso será suficiente para nos sustentar por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.